O futuro das ações militares no Rio de Janeiro, gentilmente atendendo a Jovem Pan, o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção mais uma vez. Bom dia, professor Vila, bom dia, ouvintes da PAN. Ministro, o senhor declarou que existe uma estabilização na favela da Rocinha depois de um período de crise, e eu pergunto, ministro, a que o senhor atribui a essa estabilização? Atribui essa estabilização à ação conjugada entre as polícias militares do Rio de Janeiro e as Forças Armadas fazendo o cerco da Rocinha e também de boa parte do Parque da Tijuca, incluindo a Floresta da Tijuca, que é adjacente, e o fato de que as polícias elas entraram na comunidade com ordens de prisão e também de busca e apreensão e conseguiram colocar na cadeia aproximadamente uns 20 criminosos, apreenderam algo como 22, 23 fuzis, um bom número de granadas, carregadores e etc. Mas, sobretudo, essa força conjunta, ela teve, digamos assim, a capacidade de fazer com que os bandidos se evadissem. Eles, como a Rocinha, ela está no centro de vários outros bairros, né? Eles procuraram se evadir. Alguns foram presos, outros conseguiram efetivamente se evadir. E quando falo de estabilização, é que pelo menos até a última informação que eu tinha ontem, é que os tiroteios que tinham aterrorizado a Rocinha, eles tinham cessado. E mesmo os tiroteios que foram reportados anteriormente, foram entre policiais e bandidos e não entre gangues disputando o território da Rocinha. Ministro Raul Jungmann, até quando há prazo de permanência do Exército no Rio de Janeiro, especificamente na região do entorno da Rocinha? Quem vai decidir isso é o Comando Operacional. Ontem eu tive uma reunião na ESG, na Escola Superior de Guerra, com o comandante militar do Leste, o general Braga Neto, e o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sá, além do responsável pela SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o general Santos Cruz. E na nossa avaliação, ainda deve-se ficar mais algum tempo lá, reduzindo progressivamente o efetivo que lá se encontra, porque os objetivos, digamos assim, que nós tínhamos que alcançar foram alcançados. Há uma queda muito grande da apreensão de material dos criminosos e também de bandidos, então não justificaria a permanência de um efetivo tão alto permanentemente lá na Rocinha. Ministro, um cidadão apelidado de Rogério 157, que seria no momento o chefe aí do tráfico na Rocinha, segundo alguns órgãos de imprensa, ele tentou fazer uma rendição, uma negociação. Houve algum tipo de negociação do Exército em especial ou das forças que estão operando na região com os líderes do traficante, especialmente esse senhor conhecido como Rogério 157? Essa negociação foi reportada pela Polícia Federal. Um delegado da Polícia Federal chegou a manter contato com familiares do Rogério 157. Como você deve lembrar, ele era um dos líderes ligado ao bando do NEM, que se encontra preso. E depois ele começou a assumir uma série de atitudes, rompendo com o próprio NEM. E isso levou, inclusive, a que um bando que viesse de outra comunidade, dizem alguns que, inclusive, financiado pelo Comando Vermelho, entrou então nessa luta, nessa disputa de gangues que eles lá tiveram. Mas até onde eu sei, ele teria recuado porque, com medo do cerco e também da entrada dos policiais lá dentro, ele preferiu ficar, segundo informações que se tem da área de inteligência, sempre se deslocando entre a mata e a comunidade, de forma a elidir a perseguição dos policiais. Joseval. Ministro Jungmann, nós todos sabemos, e o poder, o senhor já sabe, que aqueles milhares de armas não são brasileiras. São objeto de contrabando, vem de fora. De outra parte, o mote que dá tudo isso é a maconha, a cocaína, o crack, que também não são brasileiros, são produzidos fora. O senhor não acha que é um momento da gente nos voltarmos para as fronteiras? Gostaria de ouvi-lo. Bom, eu acho que eu já fiz aqui, e se vou me repetir, me perdoem,
Mas o que são as fronteiras brasileiras? São a terceira maior fronteira do mundo, 17 mil quilômetros. E a faixa de fronteira, se você pega 17 mil quilômetros pela largura constitucional das fronteiras, que são de 150 quilômetros, isso dá 800 mil quilômetros quadrados, para você ter uma ideia. Em linha reta, é como você sair daí de São Paulo e chegar até Tóquio, cruzando 2 oceanos e um continente. Isso são as nossas fronteiras. E desses 17 mil quilômetros, nós temos 9 mil quilômetros, que é praticamente água e floresta. Nós temos envidado todos os esforços. Nós estamos fazendo a Operação Washington, que é feita pela Força Aérea Brasileira, que reduziu em 80% o tráfico clandestino, no caso do Paraguai e da Bolívia. Tem a Operação Ágata, que vem sendo feita pelo Comando Militar do Leste, e com muita proficiência. Mas é enorme essa fronteira. Além disso, leve em conta que a bacia amazônica é formada, no caso do Brasil, de rios de penetração, ou seja, rios que vêm de outros países para dentro da calha do rio Amazonas. Além disso, nós temos 10 países que são fronteiriços conosco, dos quais 4 são os principais produtores mundiais de droga, ou estão dentre os 4 principais produtores mundiais de droga. Então, esse é o desafio que se tem em termos de fronteira. E nós temos feito, no caso, como eu falei, da Operação Washington, reduzimos, temos feito em termos também da Ágata, mas a dimensão com que se tem esse desafio, ele requeriria o triplo, quádruplo, sei lá, muito mais em termos de recursos efetivos e meios para poder dar conta, e mesmo assim parcialmente, do que representam as nossas fronteiras. Além disso, como se tratam de crimes ilícitos transnacionais, o que é que nós temos feito? Temos feito parcerias com Colômbia 2 vezes, com Peru, com Bolívia recentemente, Paraguai e também com os países do Cone Sul. Nós dependemos dos nossos vizinhos para poder cumprir essa tarefa de fiscalizar as fronteiras, que é o que nós temos buscado fazer. Essas explicações, o senhor mesmo já deu aqui, como o senhor falou, são explicações razoáveis e que estão na nossa mente há muitos anos. Agora, não seria o caso de reunir como os países fizeram com o sigilo bancário? Acabou no mundo. Todos os países hoje abrem seu sistema financeiro para os ministérios públicos do mundo inteiro. Não seria o caso de reunir todo o Cone Sul e resolver esse problema, ministro? Olha, eu tenho dado uma ideia já há algum tempo nessa linha, que é o seguinte: a criação de uma autoridade sul-americana de segurança reunindo todos os presidentes da região. Eu acho tão grave a transnacionalização do crime, e eu sempre costumo dizer que o crime, quando ele alcança um determinado nível de organização, de complexidade e, sobretudo, de poderio, ele ameaça as instituições e a própria democracia. O Brasil precisa estar alerta para isso. Daí a defesa que eu tenho feito dessa autoridade sul-americana, e evidentemente acho que nós precisamos elevar o nosso nível de articulação, de organização. A sua ideia é muito bem-vinda, e eu vou inclusive conversar a respeito disso com o secretário da Receita, se é que ele já não está atuando nessa direção, e também com a Polícia Federal. Mas, de fato, um dos problemas maiores que pesam sobre a América do Sul, não só sobre o Brasil, é o crime organizado. Para você ter uma ideia, as grandes quadrilhas brasileiras, elas se internacionalizaram e, além de ter o controle da distribuição e do consumo no Brasil, elas estão partindo para o controle da produção, ou seja, um processo de verticalização que vai multiplicar o poderio dessas gangues. Ministro, todo mundo voz corrente, sai sempre na imprensa, a questão do orçamento das Forças Armadas estar muito aquém do que é necessário, tendo em vista isso mesmo que o senhor expôs, por exemplo, sobre a questão das fronteiras, a terceira maior fronteira do mundo, etc., tudo isso que o senhor expôs. Como é possível as 3 armas desempenhar suas funções constitucionais com um orçamento tão exíguo, que não é de hoje, mas que vem de muito tempo? Quer dizer, falado que os recrutas, por exemplo, não podem ficar no quartel quando vão prestar o serviço militar porque não há dinheiro sequer para alimentá-los. Como é que fica essa questão, ministro? A questão de fundo para isso é que, digamos assim, o establishment, a elite brasileira, ela não é atenta para a questão da defesa. Não é? A elite brasileira, ela tem na memória que a última, vamos dizer assim, guerra que nós tivemos, que se relaciona a assuntos de defesa, tem 147, 148 anos, que é a Guerra do Paraguai. Muito bem. Então,
não há a disposição de corresponder o orçamento às necessidades da defesa. E isso também tem a ver com o Congresso. E se defesa, de um modo geral, para a elite brasileira, não é uma grande prioridade, ou não é talvez uma prioridade. E isso se reflete, não é só de agora, se reflete muito tempo, e as forças, elas carecem muito disso. Elas, de fato, e com muita razão, reclamam que dão a ela uma missão de defesa do país, mas que não dão os meios. No caso específico que nós estamos vivendo, nós tivemos uma série de cortes, nós tivemos uma série de contingenciamento, e com a melhoria da arrecadação e com a mudança da meta fiscal que foi ampliada, nós estamos recebendo recursos e não estamos nessa situação de penúria, por exemplo, de não permanecer as tropas no quartel. Nós aguardamos exatamente a recomposição que foi prometida pela equipe econômica dos nossos orçamentos. Acredito que a gente não perde capacidade operacional, mas creio que isso, a continuar, faz com que você tenha um outro problema, que é a modernização das forças, que são os seus projetos estratégicos, que são decisivos, não é? Rui Barbosa costumava dizer que não se improvisam armadas, não se improvisa força aérea, muito menos exército. E o Brasil, como um país com essas dimensões, um papel global que deseja ter, tem que prestar mais atenção e dar prioridade às suas forças armadas e à sua defesa nacional. Ministro da Defesa, Raul Jungmann, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, bom trabalho. Eu agradeço muito e a todos um bom dia de paz e trabalho.